Vamos abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 57 a 71. Eu gosto quando o Marlon faz o fundo do Marlon, é gente boa. Ele tem um filho, ele vai... É isso aí, tamo junto, meu irmão. Todos vocês aqui, né? Não para de tocar, não. João 6, versículos de 57 a 71. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, aqueles 12 mais próximos de Jesus: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vocês é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Senhor, em nome de Jesus, fala no nosso coração nesta manhã. Continua, Pai, falando, porque o Senhor já tem mostrado a Tua presença em nosso meio. Que realmente, Pai, tudo que for dito aqui seja traduzido pelo Espírito Santo de forma preciosa na vida de todos os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, já disse várias vezes aqui que eu amo, sabe, o apóstolo João, o jeito dele. Ele era uma pessoa incrível. É um dos casos para mim mais intrigantes entre os discípulos que Jesus escolheu, que é o autor deste evangelho que nós lemos, né, o apóstolo João. Ele era um jovem, um adolescente. Ele foi o mais jovem escolhido por Cristo, e ele era uma pessoa corajosa, audaciosa. Eu posso dizer que ele era intrépido. João era um cara realmente que não abandonou Jesus até a cruz, foi o único dos 12, porque ele era audacioso, ele era muito jovem. E Deus usou muito a vida deste homem, porque ele depois de Paulo foi o que mais escreveu livros no Novo Testamento. Ele escreveu esse evangelho, escreveu 3 cartas, né, e depois Apocalipse. João realmente viu uma das visões mais incríveis que um ser humano poderia ver na ilha de Patmos. Olha como João foi escolhido bem pelo Senhor. Eu queria tentar colocar vocês no dia a dia de Jesus hoje. Tenta entrar comigo nessa história. Se você ler João 5, que é o capítulo anterior, Jesus fez um aleijado ali no tanque de Betesda andar. Imagina assim, era um sábado. Então vamos dizer, como se fosse ontem. Então Jesus faz essa cura, todo mundo ali vê, só que ele faz no sábado. Ele ainda diz assim: eu sou filho de Deus, começa a falar que Deus é pai dele, e os fariseus ficam revoltados. Primeiro porque ele curou no sábado, depois porque ele disse que era filho de Deus. Estava acontecendo isso, né, no sábado. Depois passou um dia. Olha só, vai vendo o dia de Jesus, que maravilha, sabe, Jesus acaba pregando, as pessoas chegam perto dele, vai chegando a hora de ter fome, e Jesus faz uma grande multiplicação. Jesus, ele faz a partir de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta uma multidão. Eu fico pensando aqui, aquele sanduíche de peixe, sabe, porque era peixinho e pão, mas o gosto que tinha aquilo que veio do céu, devia ser uma coisa tão gostosa. Não era só um McFish, né, gente? O McFish é muito pobre. Jesus, ele deve ter feito um sanduíche tão gostoso, as pessoas comeram, se fartaram, mesmo assim sobraram cestos. Olha que maravilha, estar perto de Jesus não é maravilhoso?
curando uma pessoa no sábado, no domingo alimentando a multidão. Veja essa cena. Nós estamos entrando aqui no capítulo 6, tem 70 versículos, difícil de ler tudo. Eu só li o finalzinho, lê em casa. Lê o capítulo 5, depois lê o capítulo 6, você vai ver o movimento de Jesus. Jesus chega à tarde, sabe o que ele faz? Ele vaza, Jesus some, porque as pessoas queriam coroar Jesus rei. Um homem que, ele cura um paralítico, um homem que alimenta uma multidão. A gente não quer deixar Jesus, e Jesus, antes que ele fizesse isso, Jesus some, Jesus vai embora. Os discípulos não acham Jesus, eles pegam um barco, olha só, lá pela tarde, eles pegam um barquinho, vão ali no mar, e de repente, numa certa hora da noite, eles vêm parecendo um fantasma andando sobre as águas. Olha o dia de Jesus, gente, sábado, domingo, você já pensou isso? Que dia maravilhoso, que final de semana miraculoso de Jesus. Ele vem andando pelas águas, e os discípulos falam: quem é esse que anda pelas águas? E aqueles homens chegam em Cafarnaum, na sinagoga, no outro dia, as pessoas começam a procurar de manhã, cadê Jesus? Elas entram nos barcos, gente, as pessoas começaram a ir atrás de Jesus. Imagina na segunda-feira, cadê Jesus? Ninguém queria saber mais de trabalhar. Eles queriam saber que eles queriam ficar perto de Jesus. E foram procurando, acharam Jesus em Cafarnaum. Eles encontram Jesus aqui, e eles começam a falar: Jesus, onde você estava? Você sumiu. E Jesus fala: olha só, vocês não deviam estar vindo atrás de mim por causa da comidinha de ontem não, hein? Jesus fala assim: olha, vocês não deviam fazer isso. Vocês não deviam ir atrás das coisas materiais. Você devia ir atrás das coisas espirituais, porque elas duram para sempre. Jesus fala isso para eles aqui, entre o versículo 26 e 27. Ele fala assim: olha, você deve ir atrás, não ir atrás do que é perecível, você deve ir atrás do que é perene e dura para a eternidade. Amém, gente? Aquelas pessoas queriam ali Jesus, eles queriam ela, e vem uma pergunta, não sei o que acontece. Eles falam: mas então o que é isso, Jesus? A gente não entende, a gente está indo atrás de você porque a gente vê tudo isso. A gente experimentou ontem aquele sanduíche de peixe. O que é eterno? Eles perguntam para Jesus, Jesus fala assim, olha, Jesus responde, Jesus fala: sabe o que é eterno? É você crer que eu sou Salvador e eu sou Filho de Deus. Nós podemos fazer isso hoje também, meus irmãos. É só você crer em Jesus, isso é para a eternidade, amém? Eu sei que a gente tem fome, é verdade, mas é simples isso, e Jesus fala isso para eles. Na verdade, ali no versículo 47, estamos chegando no texto que a gente leu hoje. Ele fala assim: a fé no Evangelho da Graça é a garantia da vida eterna. É isso que Deus fala para eles. Para de correr atrás de pão só. Para de tentar matar a sua fome. É isso que ele queria dizer. E algum judeu que estava lá perguntou para Jesus nesse texto. Eu estou só tentando situar vocês nesse dia aí que eu li. Ele fala assim: mas Jesus, lá no passado veio o maná que caiu do céu. Alguém falou isso. Aí Jesus falou assim: realmente o maná veio do céu. Não sei se você conhece essa história, mas o maná caía toda manhã no deserto, quando o povo foi livre do Egito. Caía um pãozinho, ou uma farinha, alguma coisa assim que fazia um pão, e tinha algum gosto diferente. E toda manhã eles iam lá no deserto e tinha aquilo para eles pegarem. Mas você podia pegar só a porção do dia, porque senão estragava. O maná era para você esperar o dia seguinte, você confiar na provisão de Deus. O maná devia ter um gosto muito legal. Só que ele era alguma coisa física, as pessoas comiam, mas depois elas sentiam fome de novo. Porque o maná não era suficiente, era só para aquele dia. No outro dia eles estavam com fome, Deus mandava o maná. Eles comiam aquele pãozinho. E eu acho que Jesus fez o maná vir naquela tarde, sabe? Que ele fez uma multiplicação, acho que eles experimentavam, foi um sanduíche de peixe com maná. Por isso que eles ficaram tão apaixonados por aquele sanduíche. Aí Jesus fala isso, começa a falar sobre isso e fala que, olha, na verdade é o seguinte: esse pão do Velho Testamento, ele só mata a fome, mas eu sou o pão da vida. Jesus fala isso nesse texto. Gente, ele fala assim: se você comer de mim, comer a minha carne, beber o meu sangue, você nunca mais terá fome novamente. Glória a Deus, mas só que eles não acharam isso, eles não entendem isso. Eles falavam: como assim? Lê o texto depois em casa. Eles falam: a gente vai ter que comer sua carne, comer o seu sangue. Isso é canibalismo. Acho que eles pensavam, as pessoas, e nós somos assim, a gente só entende material as coisas. Então Jesus fala: você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. As pessoas: meu Deus, é muito difícil essas palavras que Jesus está falando, quem vai comer da carne dele? Mas Jesus não estava falando isso, Jesus estava falando de saciar a alma, amém, gente? Jesus estava falando que ele era o pão vivo, o pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. É isso que ele falava. É isso que Jesus falava, ele é o pão vivo. As pessoas ali comiam e enchiam o estômago, mas Jesus, ele queria encher a alma e o coração e te dar a vida eterna. É isso que Jesus queria fazer para aquele povo, mas ninguém entendia isso. E olha, gente, crer em Jesus, que é o segredo que ele estava falando, é a nossa fé. Se você não tem fé, você pode pedir a Deus, amém, gente? Peça a Deus, é isso que a gente crê.
E hoje em dia, gente, essa incredulidade, ela acaba fazendo você se sentir assim, sabe? Você se sentir, na verdade, essa incredulidade, ela é meio contagiosa. Nós vemos isso nos discípulos de Jesus. Eles também acabaram tendo dúvidas. É isso que a gente leu hoje. Quando Jesus fala que eu sou o pão, aí os discípulos falam, nossa, é o discípulo de Jesus, gente, as pessoas mais próximas dele. Falam, Jesus, o que é isso? É muito difícil as suas palavras, dura esse discurso de ouvir. E Jesus falou assim, olha, ele vira para os 12, né? São os últimos, sabe o último da fila, gente? Tipo assim, o último que saía apagar a luz. Jesus vira para os 12, que nós lemos hoje esse texto, e Jesus fala assim, e vocês? Vocês também querem ir embora? Vocês estão perto de mim? Vocês também acham que está difícil o que eu estou falando? Uma declaração dizendo que ouvir as palavras proferidas por Jesus é quase como ouvir a voz de Deus. Pedro fala isso, né? E o tema de hoje é o viva voz divino. Sabe o viva voz do seu celular? O viva voz divino? Esse é o tema de hoje. A verdade é que hoje, na nossa época, hoje como na época de Jesus, a gente também é incrédulo, amém, gente? A incredulidade está ao nosso redor. Muitos estão como Tomé, querendo ver para crer. Muitos vivem na corrupção, como o cobrador de impostos, que era Mateus, que era discípulo também. As pessoas estão negando a necessidade de Deus, como Pedro. Infelizmente temos traidores no nosso meio, multidões estão desempregadas. As multidões hoje iriam atrás de Jesus, vocês concordam? Hoje era um dia que se Jesus viesse aqui, as multidões iriam atrás deles. Sabe, as pessoas querem satisfazer as necessidades básicas, como comer, vestir, morar. Nós também temos essas mesmas necessidades, isso não muda. A necessidade daquela época de Jesus é a mesma hoje, as pessoas precisam disso. A incredulidade, ela é muito contagiosa e as pessoas cada vez creem menos. É mais contagioso que o vírus, a falta de fé. Sabe, em que ou em quem realmente podemos crer, em meio a tantas palavras duvidosas, falando aí de fake news, tantas coisas. Essa coisa está, né? Essa coisa está russa, né? Será que é verdadeira essa vacina? E será que vem coisa boa da China? A gente está tudo em dúvida. Nós somos também incrédulos. Como que saber que o que ouvimos é realmente verdade? E antes de mais nada, como que nós sobreviveremos? Como que a gente vai ter recursos para saciar a nossa necessidade? Quanto tempo essa situação vai perdurar? Sabe, tinha uma música dos Titãs, que eu me lembro da década de 80, falou assim, ó, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Do que você está faminto? Todos nós somos assim. Uma das figuras interessantes assim que eu acho hoje, né, que está em alta, é o delivery. Vocês concordam comigo? O delivery está na moda, porque o pessoal não está podendo comer, então está chamando, né? Alguém aqui trabalha de delivery? Entregando mesmo? Uma pessoa aqui. Sabe, é o entregador, né? Você sabia que os americanos usam para Jesus esse termo deliverer? Sabe, como se Jesus fosse o cara da motoca? Os americanos, eles estão dizendo que Jesus, ele nos traz, né? Ele retira algo, sabe, e vai entregar para alguém. É isso que o entregador faz, não é? O delivery não faz isso? Mas olha só, gente, se Jesus estivesse hoje aqui, essa multidão atrás dele, sabe o que ele ia falar? Eu sou o iFood de Deus, sei lá, ou outra entrega aí. Jesus ia falar isso para as pessoas. Olha, vocês estão com fome? Quer descair? Eu sou o iFood de Deus. Só que as pessoas iam falar assim, porque nós somos materialistas, e materialista leva à incredulidade. As pessoas iam dizer, Jesus, é para usar a sua conta aí, para eu pedir um alimento, né? O senhor me dá a senha aí, da sua conta, porque eu vou pedir agora, eu quero pedir um sushi aí, alguma coisa, porque a gente pensa que Jesus é o iFood de Deus, é que ele vai dar comida para a gente agora. Mas não, Jesus, ele é o entregador de Deus. Sabe o que ele fez? Jesus, ele vai e pega do mundo, nós, a humanidade pecadora, ele pega isso. Como um entregador, ele carrega isso, como na moto dele, mas é na cruz do Calvário. Ele carrega esse pecado da humanidade, e ele toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus é o entregador de Deus, ele é o redentor, e ele entrega a humanidade que crê nas mãos do Pai, como faz o entregador. Amém, gente? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Cada vez que você vê um entregador na rua, lembra que Jesus te entregou para Deus, amém? Jesus te pegou das mãos do diabo ali, mas entregou nas mãos de Deus. A gente não está falando aqui de comida, a gente não está só falando aqui de necessidade, a gente está falando daquilo que é essencial, crer que Jesus é o nosso entregador, crer que Jesus nos levou e nos leva para Deus, que Ele é Salvador. Isso é comida para a eternidade, amém, gente? Está com fome? Se alimente disso. O versículo 58 diz, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os seus pais comeram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus falou, quem participar de mim, quem crer em mim viverá eternamente. É isso que ele estava falando.
Quando a fome aperta, meu irmão, a gente coloca até a mão na barriga, não é verdade? Ai, que fome. O judeu não, o judeu ele põe a mão na garganta, sabia? O judeu ele faz assim, ó, que fome, eu estou sedento. Porque a garganta para o judeu é onde a coisa, ela acontece, né? Você vê que, se você olhar o texto aqui, Jesus está falando, olha, eu não sou aquele pão que passa pela sua garganta. É isso que ele está falando aqui, sabe? No grego é trogon, é traqueia. Ele fala assim, eu não sou esse pão aí que desce pela sua traqueia. Na verdade, eu sou o pão que ele alimenta a sua alma. As pessoas estão aqui, ó, sufocadas. Às vezes a gente tem ansiedade. Sabia que um sintomas do Covid é a sua garganta arder? Aí você já arde, você está ansioso, sua garganta arde, você já acha que está doente. Sabe por quê? Porque a garganta sufoca, é como se a gente estivesse sufocado. Jesus, Ele é aquele que tira essa ansiedade do seu pescoço. Você está sentindo sufocado, Jesus te alivia isso daí. Jesus, ele tira essa ansiedade no nosso coração, porque a gente é insaciável. Jesus falaria com a nossa geração, alguém escreveu a geração I, é a geração da internet, do iPhone, mas eu digo que é a geração insaciável. Tudo que a pessoa quer, eu quero isso, eu quero consumir, eu tenho ganância, eu sou corrupto. O consumismo, a figura daquele, sabe aquele ciclista, assim, aquele desenho que o cara tem uma vara de pescar com um cachorro quente na frente do ciclista, e ele vai pedalando e o cachorro quente está fixo, ele nunca vai alcançar aquele cachorro quente. Assim somos nós, a gente corre atrás e nunca se sacia. Na nossa vontade de consumir, sabe, nesse sentido. E Jesus fala assim, eu não quero saciar apenas a sua ansiedade, a que você está vivendo neste momento. Eu estou falando de espírito, a palavra aqui não é traqueia, aqui é pneuma. Ele está falando de vida, a ação de Jesus é espiritual, é uma questão aqui de vida e vida eterna, amém, meus irmãos? Deus quer saciar você e te dar vida eterna. Essa é a nossa promessa, é isso que a gente acredita, é assim que a gente tem que caminhar. Que Ele é o nosso, é aquele que traz isso. É interessante que naquele momento, Pedro, quando estava todo mundo assim indo embora, todo mundo desistiu, não vou mais seguir Jesus não, está difícil. Os discípulos começaram a sair, os 12 estavam preocupados, aí levanta-se Pedro, e Pedro fala uma verdade ali, vocês viram que eu li aquela verdade que Pedro falou? Para onde que eu vou, Senhor? Para onde que eu vou? Porque só o Senhor tem o que? As palavras de vida eterna. Pedro era muito, assim, uma pessoa meio fora do controle, ele era meio doido, mas de vez em quando ele também falava umas coisas maravilhosas. E ele falou isso aqui, ele usou algumas palavras interessantes, ele fala assim, olha, Jesus, o Senhor é aquele que tem uma rema. A palavra usada aqui é uma palavra perfeita, é uma palavra que é dinâmica, é uma palavra viva. Por isso que eu falei que o nome dessa pregação é ao viva voz de Deus. Jesus estava dizendo Pedro estava dizendo mais ou menos, Jesus, quando o Senhor fala, é como se Deus estivesse no viva voz do celular. Eu podia até ligar aqui para alguém, né? E a pessoa atenderia, eu colocaria no viva voz e você ouvia a voz dessa pessoa. Jesus, andar com Jesus, gente, era que nem como se estivesse ouvindo Deus no viva voz. Jesus era maravilhoso, mas não era só isso, ele fala, nós cremos, temos fé nessas palavras, mas também nós temos visto, porque Jesus fazia coisa que era visível. Então ele não aguenta, ele fala, não dá para ficar longe do Senhor, não tem nada, nem ninguém que pode oferecer o que o Senhor nos oferece. E Jesus está aqui nessa manhã, querendo oferecer isso para você e para mim hoje, algo que é maravilhoso. Então aqui, sabe, é algo maravilhoso de ouvir essa voz, como se Deus estivesse falando. E ele fala isso de fé, de conhecimento. Oséias 6,3 fala o seguinte, olha, conheçamos e prosseguimos a conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E o Marlon falou, sabe, Jesus vai vir como essa chuva que Deus tocou o seu coração, mas que você viu, mas Deus quer agora derramar essa chuva agora no seu coração hoje. Ele quer tirar essa sequidão hoje da sua garganta, porque Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Só Jesus pode oferecer isso. Andar com Jesus é como andar com a palavra viva de Deus, sabe? Jesus é como um avivamento, Jesus é como algo assim, o céu na terra. O pessoal da mídia aí quer anotar uma frase legal, sabe assim, ó, andar com Jesus era extremamente pedagógico e ao mesmo tempo incrivelmente extraordinário. Vou repetir, hein, ó. Andar com Jesus era extremamente pedagógico e ao mesmo tempo incrivelmente extraordinário.
Jesus ensinava as coisas que você podia ver, o seu conhecimento, e Jesus realizava coisas maravilhosas. Jesus é céu na terra, meus irmãos. Jesus está aqui, Jesus está fazendo coisas, porque pessoas estão sendo curadas. A gente sabe de testemunhos, Deus dá emprego. Jesus ele é a presença de Deus. E você quer andar com Jesus hoje? Você quer andar com Jesus que nem eles andavam? Você quer andar com Jesus, aquele que faz todas essas coisas? Eu quero, amém? Eu quero andar com Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele deu para a gente o Espírito Santo dele. O Espírito Santo anda com você. Sabe, existe uma maneira mesmo de a gente andar e de conviver. Em João 14, Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, vocês não têm isso ainda, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo não deixa você ter mais medo. É o Espírito Santo de Deus que anda conosco. Quer andar com Jesus hoje? Anda com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é o nosso paracleto. Ele anda do nosso lado. Ele se entristece quando a gente erra, mas ele se alegra quando a gente acerta. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Quem conhece mais a Deus do que o Espírito dele? Você pode clamar para o Espírito Santo e ele intercede por você na língua de Deus, com gemidos inexprimíveis. Só Deus entende o Espírito Santo. E quando você ora, Deus conserta. É como se Jesus consertasse. Olha, Deus, ele não está sabendo orar, mas olha, ele começa a falar naquela língua que só Deus entende. Ele está lá, ele é seu intercessor diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Esse é o nosso Espírito Santo, aleluia por isso. Eu quero mais dele, eu quero saciar a minha fome nele. A minha sede é o que eu mais quero. Deus, me dá de beber dessa água do seu Espírito Santo. Quero experimentar isso, Deus. Mas é difícil, pastor. Eu sei que é difícil você caminhar. Eu sei que está difícil às vezes de você levar as coisas, mas Deus ele prova a gente, meus irmãos, mas porque Ele quer que você seja provado. Deus não é como Satanás que tenta para você cair. Deus ele nos prova para a gente ser aprovado. Então vai firme, aguenta. Faça como a palavra diz em Tiago 1 fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, quando passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé vem confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E se lhe há concedida, peça porém com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Peça com fé. A fé é um presente de Deus. Eu gosto muito do Timothy Keller, e eu vou pegar uma ilustração dele emprestada nessa manhã, mas é dele essa ideia. Imagina a situação de um lenhador, e assim eu vou encerrar. Imagina a situação de um lenhador que recebeu uma missão de cortar um determinado trecho de floresta. E quando ele chegou para realizar o trabalho, ele viu um pássaro, uma mamãe pássaro lá tentando fazer o ninho dela naquela árvore. E aquele lenhador falou assim: olha, não vai ter árvore nenhuma aqui, eu preciso ajudar. Ele pega e começa a cortar a árvore que a mãe pássaro está. Ele começa a cortar. E daí a árvore começa a balançar, o pássaro fica apavorado e vai para outra árvore. O lenhador olha para aquela outra árvore e fala: não, ela não pode ficar aqui. Ele vai lá e começa a bater na árvore. E a árvore também vai, e o pássaro, a mamãe pássaro vai para outra árvore. E o lenhador vai atrás daquele pássaro, e ele começa a bater naquela árvore. E imagina aquele pássaro apavorado, e ele foge, e ele vai para o alto da rocha. Quando o lenhador percebe que o passarinho estava na rocha, aí ele começou a fazer o trabalho dele. Eu vou dizer uma coisa para você, nessa manhã, Deus está falando com você, e eu tenho certeza que Ele está, porque nós somos humanos, como Ele falava com aquelas pessoas no passado, Ele fala para nós hoje. Deus está falando assim: olha gente, eu não vou deixar uma árvore de pé, enquanto você achar que essa árvore é a sua segurança. Porque Jesus, Deus, Ele quer levar você para a rocha, e a rocha é Cristo. Jesus quer levar você nessa manhã para um lugar seguro, e às vezes parece que as árvores estão caindo, mas é Deus te levando para um lugar seguro. Deus está te levando para um lugar que é nele. Não tem outro lugar. A gente só se pode saciar da vida eterna com Deus. Eu tenho certeza que aquele pássaro ficava revoltado com aquele lenhador. Mas que coisa terrível, não me deixa em paz.
Mas o que o lenhador queria era levar aquele pássaro para um lugar seguro. Deus te ama, Ele te prova porque Ele está te levando para um lugar seguro. Ele quer saciar a sua sede, Ele quer que você entenda isso. Ele está nos guiando através das provações para cada vez andarmos mais perto de Jesus, cada vez estarmos mais cheios do Espírito Santo, saciados do Espírito Santo. A verdade é que nenhuma árvore que nos passa a segurança passageira ficará de pé. Quantas árvores que representam a nossa segurança natural Ele precisa derrubar, até que a gente entenda que a gente precisa estar na rocha. Não se apegue às árvores, vai para a rocha. Sacie a sua sede na rocha, aquela rocha que no deserto fluiu água. Era uma água que também matava a sede, mas Jesus é essa água também, naquela rocha, mas ela é a água que conduz você para a vida eterna. Amém, glória a Deus, aleluia. Fique de pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quanta sede, Pai, quanta fome, Deus. A gente corre atrás, Senhor Deus, mas parece que a gente volta a ter fome mesmo. Parece que a gente nunca está satisfeito, Deus. Tem misericórdia, Pai, da nossa ganância. Tem misericórdia, Senhor Deus, porque nós só pensamos no nosso ventre, no nosso estômago. Só as coisas que passam pela nossa, que a gente traga. Tem misericórdia, Deus, fala agora nesta manhã e sacia a nossa fome. Nós entendemos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Entendemos que essa obra foi para nos salvar. O Senhor é o nosso entregador, o Senhor é o nosso redentor. Que a gente saia daqui, Senhor Deus, Pai, sem fome nenhuma, despojado, Senhor Deus, das nossas ansiedades. Nós queremos nesta manhã lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós, aleluia. Nos ensina, Pai, a nos saciarmos em Ti. Nós cremos na vida eterna, cremos que o Senhor está voltando, cremos que isso vai passar, porque o Senhor não vem no meio dessas crises, a crise é para a gente crescer. Nós esperamos ansiosamente a Tua vinda, Pai, porque nós cremos, nós somos os que creem. Nós não vimos, mas nós cremos, e a Sua palavra diz que nós somos felizes por isso. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Seja assim nesta manhã, Pai, nos dá a fé que nós precisamos para perseverar, Senhor Deus, nas provações, para que sejamos aprovados, para que a gente chegue na rocha que é Cristo, e assim nós não seremos abalados. Faça isso, Pai, nesta manhã, em nossas vidas, em quem está ali, Pai, ouvindo também na internet. Nós queremos agora, Pai, abençoar o Teu povo, com o amor de Deus o Pai, que enviou Jesus. Nós cremos nesta verdade e esta graça do Filho esteja sobre a vida de cada um aqui nesta manhã. Que ela te acompanhe com o Espírito Santo de Deus, as suas consolações, o nosso amigo que intercede por nós. Que o Espírito Santo encha a sua vida, a sua semana. Oh Deus, obrigado que o Senhor está intercedendo aí por nós. Que tudo isso, Pai, abençoe a vida, Senhor Deus, desses irmãos e irmãs, quem está nos assistindo também. Porque nós fazemos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, bom domingo para você. Que Deus realmente te abençoe, é a minha oração, amém? Deus abençoe. Meu passado